Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito. Capítulo 4. Um povo que difunde luz. O capítulo 4 fala sobre a história dos valdenses. Refere-se ao período de Tiatira, que foi do ano 538 para frente. Queridos, por entre as trevas que baixaram a terra durante o longo período da supremacia papal, que foram 1260 anos, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Deus sempre teve os seus fiéis remanescentes. Em cada época, houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam a fé em Cristo como único mediador entre Deus e os homens, e que mantinham as Escrituras sagradas como única regra de vida e de prática, e santificavam o verdadeiro sábado bíblico. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia de Roma está escrita lá no céu, mas pouco espaço ocupa nos registros humanos. Por quê? Essa foi a tática de Roma: obliterar, esconder e apagar todo vestígio de dissidência das suas doutrinas ou dos seus decretos. Tudo que fosse herético, quer por pessoas, quer por escritos, eles tentavam destruir. Expressões de dúvida com relação à autoridade de Roma ou os dogmas papais eram suficientes para tirar a vida tanto do rico como do pobre, do elevado e do humilde. Roma se esforçava também por destruir todo o registro da sua crueldade para com os que discordavam dela. Os concílios papais decretavam que livros ou escritos contendo relatos dessa natureza deveriam ser lançados para as chamas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram pouco numerosos, mas os valdenses escreviam porções da Bíblia, distribuíam porções das Escrituras sagradas. Nenhuma igreja dentro do circuito de jurisdição de Roma ficou por muito tempo sem ser perturbada no gozo da liberdade de consciência. Mal o papado obtivera o poder, estendeu os braços para esmagar a todos os que recusassem reconhecer-lhe o domínio. Na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo, muito cedo, deitou raízes. O evangelho recebido pelos bretões nos primeiros séculos não se achava então corrompido pela apostasia romana. Muitos dos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia, e dali a verdade foi levada para a Irlanda, sendo em todos os países recebida com alegria. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo obteve o domínio. Os conquistadores desdenharam ser instruídos por seus escravos, e então os cristãos foram obrigados a se retirar para as montanhas e para as regiões agrestes. Na Escócia, um século mais tarde, brilhou ela como um fulgor que se estendeu a muito longínquas terras. Da Irlanda vieram o piedoso Columba e os seus colaboradores, os quais, reunindo em torno de si os crentes dispersos da solitária ilha de Iona, lá na Escócia, fizeram desta o centro dos seus trabalhos missionários. Entre estes evangelistas encontrava-se um observador do sábado bíblico, e assim esta verdade foi introduzida entre o povo. Estabeleceu-se uma escola missionária em Iona, e dali foram enviados missionários não somente para a Escócia, para a Inglaterra, mas também para a Alemanha, para a Suíça e mesmo para a Itália. Roma, porém, fixara os olhos na Bretanha e resolveu pô-la sob a sua supremacia. No VI século, os emissários de Roma empreenderam um projeto de evangelizar os pagãos saxões. Induziram milhares deles a professar a fé romana. O trabalho progredia e os dirigentes papais e os seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Esses cristãos primitivos eram simples, humildes e de caráter, doutrina e maneira segundo as Escrituras, ao passo que os emissários, os missionários de Roma,
Eles eram cheios de superstição, de arrogância, de pompa. E o emissário de Roma exigiu que estas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia da soberania do pontífice romano. Os bretões, eles mansamente responderam que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja. Repetidas tentativas foram feitas para conseguir a adesão dos bretões a Roma. Mas esses humildes cristãos, espantados com o orgulho ostentado pelos emissários de Roma, firmemente replicavam que não conheciam outro mestre senão Jesus Cristo. Revelou-se então o verdadeiro espírito do papado. Disse o pontífice romano: se não receberdes os irmãos que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão guerra. Se não vos unirdes conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, recebereis deles o golpe de morte. Queridos, guerra, intriga e engano foram empregados contra as testemunhas de uma fé bíblica até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou obrigadas a submeter-se à autoridade do bispo de Roma. Em terras que ficavam além da jurisdição de Roma, existiram por muitos séculos corporações de cristãos que permaneceram quase que inteiramente livres da corrupção papal. Estavam rodeados de pagãos e no transcorrer dos séculos foram afetados pelos seus erros, mas continuaram a considerar a Escritura Sagrada como única regra de fé, aceitando muitas das suas verdades. Estes cristãos acreditavam na perpetuidade da lei de Deus e observavam o Santo Sábado do Quarto Mandamento. Igrejas que se mantinham fiéis a esta fé e prática existiram na África Central, entre os armênios na Ásia. Porém, queridos, dentre aqueles que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses, seguidores de Pedro Valdo. Pedro Valdo viveu do ano 1140 a 1205. Pedro Valdo era um rico comerciante que abraçou a Jesus Cristo como Salvador, fez um voto de pobreza, distribuiu seus bens aos pobres e por volta de 1170 ele formou um grupo chamado Grupo dos Pobres de Lyon. E queridos, os valdenses, eles foram considerados hereges no ano de 1215. A falsidade e a corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o papado estabelecera sua sede, na Itália. Queridos, os valdenses, durante séculos as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, mas afinal chegou o tempo em que Roma insistiu em submeter estas igrejas. Alguns houve, entretanto, que recusaram ceder à autoridade do Papa ou do prelado. Estavam decididos a manter sua fidelidade unicamente a Deus, preservar a pureza, a simplicidade da fé cristã. Houve uma separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se. Alguns, abandonando os Alpes nativos, alçaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros se retiraram para os vales mais afastados e fortalezas das montanhas e ali preservaram a liberdade de culto a Deus. A fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em assinalado contraste com as falsas doutrinas que Roma ensinava. As doutrinas dos valdenses estavam fundamentadas na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo. A fé que professavam não era nova. Sua crença religiosa era uma herança dos seus pais. Lutavam pela fé da Igreja Apostólica, a fé que uma vez foi dada aos santos, Judas, verso 3. A igreja que fugiu para o deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada em Roma, a grande capital do mundo. Sim, a igreja que fugiu para o deserto era a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara ao seu povo para ser dada para o mundo. Entre as principais causas que levaram a igreja verdadeira a se separar de Roma estava o ódio que Roma tinha para com o sábado bíblico. Conforme fora predito pela profecia,
o poder papal lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou, diz lá em Daniel capítulo 8 e o verso 12. A lei de Deus foi conculcada ao pó, enquanto que se exaltavam no lugar da lei de Deus as tradições, os costumes dos homens. As igrejas que estavam sob o governo do papado foram logo compelidas a honrar o domingo como dia santo. No meio do erro e da superstição que prevaleciam, muitos, mesmo dentre o povo verdadeiro de Deus, ficaram tão desorientados que, ao mesmo tempo em que observavam o sábado, abstinham-se também do trabalho aos domingos. Isto, porém, não satisfazia os chefes papais. Eles exigiam não somente que fosse santificado o domingo, eles queriam que o sábado fosse profanado. E com a mais violenta linguagem denunciavam os que ousavam honrar o sábado. Era unicamente fugindo ao poder de Roma que alguém poderia em paz obedecer à santa lei de Deus. A história, queridos, infelizmente a história vai se repetir agora no tempo do fim. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito na língua materna. Os valdenses tinham a verdade incontaminada, e isto os tornava objeto especial do ódio e da perseguição. Declaravam ser a igreja de Roma a Babilônia, apóstata do Apocalipse, e com o perigo da vida, erguiam-se para resistir às corrupções de Roma. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado bíblico. Acossados, embora pela espada de saboianos e queimados pela fogueira romana, mantinham-se sem hesitação ao lado da palavra de Deus e da sua honra. Por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos, refúgio dos perseguidos valdenses, dos oprimidos valdenses. Ali eles encontraram refúgio e esconderijo, abrigo. Ali conservou-se a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante mais de 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. Para os fiéis exilados, eram as montanhas um emblema da imutável justiça de Jeová. Eles apontavam para as montanhas, mostrando para os seus filhos aquelas alturas sobranceiras em sua imutável majestade, e falavam que aquelas montanhas representavam Jeová, aquele em que não há mudança nem sombra de variação, cuja palavra é tão perdurável como os montes eternos. Na fidelidade para com a lei de Deus, os servos de Deus deveriam se manter tão firmes como os outeiros imutáveis. De muitos rochedos elevados, os valdenses entoavam os seus louvores a Deus, e os exércitos de Roma não podiam fazer silenciar o cântico de ações de graças. Pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Jesus. Desde a mais tenra idade, os jovens valdenses eram instruídos nas escrituras sagradas. Ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Muitos das crianças e dos jovens valdenses eram capazes de memorizar grandes porções das escrituras. Criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como doador de toda a mercê e de todo o conforto. As crianças valdenses eram ensinadas desde a infância a suportar rudezas. Muito cedo, ensinadas a assumir responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Haviam sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade e, com paciência perseverante, lutavam para ganhar o pão. A economia e a severa renúncia de si mesmos formavam parte da educação dos jovens valdenses. Ao mesmo tempo em que a juventude valdense era habituada ao trabalho e às perezas, a cultura e o intelecto não eram negligenciados.
Ensinava-se-lhes que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que deveriam todas serem aperfeiçoadas e desenvolvidas para o serviço de Jesus. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se muito à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa, mantinham as escrituras sagradas como a única autoridade suprema e infalível. Seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo de Jesus Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. O povo congregava-se não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas os valdenses se reuniam à sombra das montanhas, nos vales alpinos, ou, em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa. Os pastores valdenses não somente pregavam o evangelho, mas também visitavam os doentes, visitavam os lares. Fazia-se da escritura sagrada o estudo principal entre eles. Os evangelhos de Mateus, de João, eram confiados à memória, juntamente com muitas das epístolas. Também se ocupavam na tarefa de copiar as escrituras. Alguns manuscritos continham a Bíblia inteira. Outros manuscritos tinham somente trechos da palavra de Deus. Mediante pacientes e incansáveis labores, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz de achotes, eram copiadas as escrituras sagradas, verso por verso, capítulo por capítulo. Anjos celestiais circundavam os fiéis obreiros. Satanás incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresia e superstição. Mas de modo maravilhosíssimo foi a Bíblia conservada e incontaminada através de todos os séculos das trevas, e Deus usou os valdenses para este trabalho. Assim como tem a mina, ricos veios de ouro e prata, ocultos debaixo da sua superfície, de maneira que todos os que desejam descobrir os preciosos depósitos devem cavar fundo, assim também as escrituras sagradas têm tesouros de verdades que são revelados unicamente para aqueles que têm um trabalho ardoroso, humilde e devoto pesquisador. Daquelas escolas que existiam nas montanhas valdenses, alguns jovens eram enviados para instituições de ensino nas cidades da França ou Itália, onde havia um vasto campo para o estudo, pensamento e observação. As vestes daqueles jovens que iam para a cidade estudar, as vestes eram preparadas de maneira a ocultar seu máximo tesouro, a Bíblia, os preciosos manuscritos das Escrituras. Eles carregavam na própria veste porções das Escrituras, levavam consigo, e sempre que fosse possível, eles cautelosamente punham uma porção das Escrituras nas mãos daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. O Espírito de Cristo é o Espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar Cristo para os outros, mostrar quão precioso é o Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Os ministros, pastores valdenses eram educados como missionários. Cada um deveria trabalhar, servir por 3 anos, pelo menos, em algum campo missionário, antes de assumir o encargo de uma igreja em seu país. Os missionários iam de 2 em 2, como Jesus enviara os discípulos. Cada ministro valdense possuía algum ofício ou alguma profissão. Geralmente, eles escolhiam a profissão de mercador, vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos, que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eles eram bem recebidos como negociantes, onde teriam sido repelidos como missionários. Levavam secretamente consigo exemplares das Escrituras Sagradas, no todo ou em parte. Quando quer que se apresentasse uma oportunidade, eles chamavam a atenção dos fregueses para os manuscritos sagrados. Na Idade Média, em meio às trevas espirituais,
As multidões viviam na ignorância e não tinham acesso à Bíblia. E os jovens valdenses aproveitavam esta ocasião para levar luz e conhecimento para estas pessoas. Muitas almas eram enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares abandonavam suas casas, seus pais e familiares e entravam para os conventos para viverem dentro daquelas celas escuras em penitências. Por meio de frequentes jejuns e cruéis açoitamentos, por vigílias à meia-noite, prostrando-se durante horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas de sua lúgubre habitação, por longas peregrinações, penitências humilhantes e terrível tortura, milhares procuravam em vão obter a paz de consciência. Para estes, os valdenses chegavam com a luz do Evangelho. Os valdenses ansiavam por repartir com estas almas sedentas e enganadas por Roma, repartir com elas o pão da vida, mostrando que o mérito de um Salvador crucificado e ressurgido eram o fundamento da religião cristã. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes haviam levado homens e mulheres a considerarem o caráter de Deus e mesmo o caráter de Cristo como severo, sombrio e repelente. Mas, queridos, os valdenses anelavam guiar estas almas enganadas por Roma, levá-las a Jesus Cristo como seu compassivo e amante Salvador. Uma vez que estas almas eram iluminadas pela verdade do Evangelho puro, queridos, não mais longas peregrinações, não mais penosas jornadas aos relicários sagrados. Elas podiam ir agora a Jesus, tal como estavam, pecadores, ímpios como eram, e Jesus Cristo os abraçaria, não desprezaria a oração do arrependimento. Os missionários valdenses estavam invadindo o próprio reino de Satanás. Os chefes papais viram um grande perigo para a causa de Roma, o trabalho maravilhoso que estes missionários valdenses estavam fazendo. A própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga igreja cristã apostólica, era um testemunho constante dos erros e da apostasia de Roma. E, portanto, isto excitava o ódio e a perseguição mais atrozes. Roma decidiu colocar inquisidores, perseguidores e investigadores que seguiam as pegadas dos valdenses até que descobriram suas vilas e suas casas, invadindo-as. E então, queridos, repetiu-se a cena daquele fiel e inocente Abel tombando diante do assassino Caim. Queridos, a história estava se repetindo. Determinou-se que Roma deveria eliminar esta odiada seita. E o Papa Inocêncio VIII, em 1487, emitiu uma bula, um decreto contra os valdenses. Eles não estavam sendo acusados de ociosidade ou por serem desonestos ou desordeiros. Eles estavam sendo acusados porque eles tinham uma aparência de piedade, aparência de santidade, que estavam seduzindo as ovelhas do verdadeiro aprisco. Portanto, o Papa Inocêncio VIII disse que eles deveriam ser eliminados. Aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusasse a abjurar, deveria ser esmagada como serpentes venenosas. Queridos, esta foi a bula de 1487 do Papa Inocêncio VIII. Essa bula convocava todos os membros da Igreja de Roma para que se unissem numa cruzada contra os hereges valdenses. Como incentivo para se empenharem na obra cruel, o Papa prometeu absolver de todas as penas e castigos eclesiásticos aqueles que entrassem para a cruzada. O Papa prometia a remissão de todos os pecados para aqueles que matassem pelo menos um herege valdense. Sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam a fazer a obra que Satanás lhes designara. Queridos, a história vai se repetir. O mesmo Espírito que crucificou a Jesus Cristo e matou os apóstolos, o mesmo Espírito que impulsionou o imperador Nero a matar os cristãos, o mesmo Espírito que fez com que Satanás perseguisse os valdenses usando Roma para isso, esse mesmo Espírito ainda existe hoje. A história vai se repetir. Apesar das cruzadas contra eles
e da desumana carnificina que foram sujeitos, os valdenses continuavam a mandar os seus missionários para espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte, mas o seu sangue era como que semente lançada, e esta não deixou de produzir o seu fruto. Assim, os valdenses testemunharam de Deus séculos e séculos antes do nascimento de Martinho Lutero. Dispersos em muitos países, eles plantaram a semente da reforma, que se iniciou no tempo de João Wycliffe. Cresceu larga e profundamente nos dias de Martinho Lutero e deve ser levada avante até o final do tempo por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Você, meu querido amigo, está sendo convidado para ser um missionário valdense, agora no tempo do fim. Se preciso for, derramaremos o nosso sangue, e o nosso sangue será como semente para germinar e produzir uma grande colheita para o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.